Bom, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quinta aula de Química. Nessa aula a gente vai falar sobre misturas e soluções e a gente vai dar uma introdução à estequiometria. Na verdade, essa introdução ela é mais para falar sobre balanceamento de equações químicas, né? Porque para a gente poder falar de estequiometria, a gente precisa saber fazer um balanceamento. Tá, então, para introduzir essa primeira parte, eu vou falar sobre como que a gente faz uma solução, né? Provavelmente, né, todo mundo sabe, na verdade, como que faz uma solução, né? Então aí o exemplo que tem na tela para vocês é esse. Pego 30 gramas de cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, e dissolvo em 100 ml de água. Né? A água é o solvente. Né? Na aula passada, se eu não me engano, né, que eu falei sobre forças intermoleculares e dipolo, essas coisas, eu não falei, mas a água ela é conhecida como solvente universal, principalmente porque ela tem polo negativo e polo positivo. E isso permite que ela interaja bem com muitas substâncias, né? Substâncias sólidas, no caso, né? Então ela é conhecida como solvente universal, né? Em grande parte por isso. Tá, mas voltando a falar sobre soluções aí. Eu pego 30 gramas de sal, dissolvo em 100 ml de água, e eu tenho uma solução que eu vou chamar de solução insaturada. Mais para frente vocês vão ver o que é uma solução insaturada. Tá? Agora, eu faço a mesma coisa, só que com 40 gramas de sal. Né? Eu pego esses 40 gramas de sal e dissolvo em 100 ml de água. O problema é que quando eu tento fazer isso, fica um pouquinho de sal no fundo, que eu não consigo dissolver. Né? Provavelmente você já fez isso, né? Colocou uma colher de sal dentro de um copo com pouca água, né? E parte do sal não dissolveu, né? Ficou no fundo. Aquilo ali é um corpo de fundo, né? Acontece que se eu pegar essa solução, que eu chamo de solução saturada, e aquecer com esse corpo de fundo aí, né? Com esse sal que não dissolveu, eu vou ter novamente uma solução insaturada, né? Eu vou ter novamente uma dissolução desse sal que não dissolveu. Né? Então, esse é o efeito de aquecimento em uma solução que tem corpo de fundo, né? Uma solução em que o sal não dissolve completamente. Tá? Então, as soluções são classificadas em insaturada, quando a gente não consegue atingir o ponto máximo de solubilidade; saturada, que é quando a gente atinge a solubilidade, mas a gente não ultrapassa essa solubilidade; e supersaturada, que é quando a gente ultrapassa o limite de solubilidade do sólido, né? E aí gera um corpo de fundo, como vocês viram no slide anterior. Então aquela primeira solução é a solução insaturada. Por quê? Porque eu ainda posso colocar mais um pouco de sal ali que vai dissolver. Então ela ainda não atingiu o ponto máximo de solubilidade. A solução saturada é quando eu atinjo o ponto máximo de solubilidade, mas eu consigo dissolver tudo ainda. Se eu colocar mais um pouquinho de sal ali, nessa solução saturada, esse pouquinho, esse acréscimo, ele não vai dissolver. Né? E aí essa solução vai se tornar uma solução supersaturada, tá? Que é a solução que tem corpo de fundo. Então o exemplo que está aí para vocês. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas por 100 ml de água, né? No caso, eu não coloquei, mas é 100 ml de água, a 20 graus Celsius. O que acontece? O que isso quer dizer para a gente? Esse coeficiente de solubilidade ele quer indicar que a cada 100 ml de água, ou a cada 100 gramas de água, que é a mesma coisa, né, aproximadamente, a cada 100 ml de água que eu pegar, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de sal. Né? Aí está falando, isso quer dizer que ao preparar 100 ml, o máximo de NaCl que podemos dissolver é 36 gramas. Tá? Então eu tenho aí três casos. Se eu colocar 30 gramas em 100 ml de água, todo esse sal vai dissolver e a gente vai ter uma solução insaturada. Né? Afinal, 30 é menor do que 36, né? Que é o limite de solubilidade do sal em 100 ml. Agora, se eu colocar 36, exatamente 36 gramas de sal nesse 100 ml de água, o sal vai dissolver, o sal inteiro vai dissolver,
Porém, se eu colocar um pouquinho mais, não vai dissolver mais. Tá? Então, eu estou no limite de solubilidade, então eu tenho uma solução saturada. Agora, se eu colocar 40 gramas de sal nesses 100 ml, como o limite de solubilidade é 36, 4 gramas não vão dissolver, né? 40 menos 36 dá 4. Então, 4 gramas não vão dissolver e vão ficar no fundo do recipiente. E aí, eu tenho uma solução supersaturada. Então, falando de novo sobre o efeito do aquecimento ou de um resfriamento, né, na solubilidade de um composto em água. Né? Eu tenho aí um gráfico, e esse gráfico está me indicando o quê? Ele está me indicando a relação que tem entre solubilidade de um sal, que é o nitrato de potássio nesse caso, né, em relação à temperatura. Então, o que esse gráfico quer me dizer? Olha só, deixa eu só pegar o cursor aqui. Vamos pegar uma temperatura aqui em 10 graus, né? 10 graus. Tentei escrever um 10 aqui, né? Então vamos pegar a temperatura em 10 graus. Essa temperatura ela vai bater no gráfico nesse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui, ele bate em cima desse 20 no eixo vertical, né? Que é o eixo que dá os valores de solubilidade. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu tiver a uma temperatura de 10 graus, nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma solubilidade máxima de 20 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. Né? Agora, se eu aumentar a temperatura dessa solução, se eu vir nesse sentido aqui, ó, do eixo da temperatura, e parar, por exemplo, em 70 graus, né? Esse 70 graus aqui, ele vai bater no gráfico em cima desse pontinho aqui. E esse ponto, ele bate exatamente em cima do 140, no eixo vertical. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aumento a temperatura de 10 para 70 graus, a minha solubilidade aumenta de 20 graus, de 20 gramas, né? 20 graus não, 20 gramas para 140 gramas de nitrato de potássio por 100 ml de água. Né? Ou seja, eu aumentei a minha solubilidade quando eu aumentei a minha temperatura. E é dessa forma que a maioria dos compostos vão se comportar em água, né? Compostos sólidos. Né? Então, o que a gente fala? Em geral, ao aumentarmos a temperatura do solvente, né? Por exemplo, nesse caso aí a água, vamos aumentar a solubilidade do soluto. Né? Então, por exemplo, eu aumentei a temperatura de 10 graus para 70 graus, a solubilidade passou de 20 gramas para 140 gramas. Então, o que eu podia dissolver em 10 graus, eu posso dissolver agora 7 vezes mais a uma temperatura 7 vezes maior. Né? Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade. Né? Outra coisa é que cada soluto, ou seja, cada substância sólida, vai ter a sua própria curva de solubilidade. Então, essa é a curva de solubilidade do nitrato de potássio, mais o cloreto de sódio tem outra, a sacarose tem outra, e várias substâncias sólidas têm as suas curvas de solubilidade. Tá? Uma coisa que eu não falei, que está aqui no gráfico, é isso aqui. Ó. Região das soluções supersaturadas instáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pontos acima dessa curva aqui, dessa curva em vermelho, né, todos os pontos que estão acima dessa curva são referentes a soluções supersaturadas. Então, olha só. Se eu pegar aqui a temperatura em 40 graus, né? Qual que é a solubilidade máxima? Solubilidade máxima é de 60 gramas por 100 ml de água. Né? Acontece que se eu colocar um pouquinho mais do que 60 gramas, né? Ou seja, se eu vim para esses pontos aqui em cima,
a solução não vai dissolver todo o sal. Concorda comigo? Porque a solubilidade máxima é de 60 gramas, né, numa temperatura de 40 graus. Então, se eu colocar um pouquinho mais que 60 gramas, vai ter corpo de fundo. A mesma coisa nos outros pontos. Já embaixo da curva, eu tenho o contrário, né? Ó, região das soluções não supersaturadas ou insaturadas, né? O que isso quer dizer? Se eu pegar o mesmo ponto de 40 graus, né? E eu pegar, sei lá, colocar 40 gramas, ou seja, colocar isso aqui em 100 ml de água, todos esses 40 gramas vão dissolver e eu ainda vou poder colocar mais. Então a solução está insaturada, certo? Então esse gráfico aí ele está indicando isso também. Agora, se eu tiver em cima da curva, eu vou ter uma linha das soluções saturadas. Então todos os pontos que estão em cima da curva, né, são pontos que vão indicar soluções saturadas, né? Os pontos que estão acima da curva, né? Os pontos que estão acima da curva são pontos de soluções supersaturadas. E os pontos que estão abaixo da curva são pontos de soluções insaturadas. Tá certo? Então vamos trabalhar um pouquinho com isso aí. Vamos fazer um pouco de cálculo. Aí tem um exemplo. Quantos gramas de nitrato de potássio são necessários para fazer 500 ml de uma solução saturada a 70 graus? Meu Deus, não entendi nada. Calma. Vamos fazer isso aí com calma, tá? Então, o que ele está falando para a gente? Ele está perguntando quantos gramas eu posso dissolver em 500 ml de água, né? A uma temperatura de 70 graus. Então, a gente vai lá no gráfico e procura a temperatura de 70 graus. E eu vou ver que ela está aqui, certo? Ela está aqui. Então, qual que vai ser a minha solubilidade máxima? Minha solubilidade máxima vai ser referente a esse pontinho aqui. Então, ela vai ser de 140. 140 o quê? 140 gramas de nitrato de potássio para cada 100 ml de água, né? Porém, o que ele está falando? Ele está falando que a quantidade de nitrato de potássio que eu quero para uma solução de 500 ml, não de 100 ml. Então, se a solubilidade é de 140 gramas para cada 100 ml, a solubilidade para 500 ml é X. Eu não conheço essa solubilidade, tá? Mas, se eu fizer o cálculo, né, fizer a regra de 3 que está aí, né, fazer o produto cruzado aqui, eu vou chegar nesse resultado aqui, né? O que eu fiz? 100 vezes x é igual a 140 vezes 500, né? O 100 está multiplicando o x, eu vou passar ele dividindo. Aqui, o que eu posso fazer? Como é uma multiplicação aqui em cima, né, no numerador, eu vou simplificar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui do 100. Né? Aí vai sobrar 140 vezes 5 sobre 1. Né? 140 vezes 5 é 700. Né? Então, a solubilidade máxima de nitrato de potássio em 500 ml de solução é 700 gramas. Tá? Então, se eu colocar exatamente 700 gramas, eu vou ter uma solução saturada, que é o que o exercício aqui, o exemplo, está me pedindo. Certo? Se eu colocar menos do que isso, eu não vou ter uma solução saturada, eu vou ter uma solução insaturada. Agora a gente vai fazer o exemplo 2. O exemplo 2 já é um pouquinho mais complicado, né? Porque ele fala o seguinte, na letra A, ele fala, se eu resfriar 1000 ml de uma solução saturada de nitrato de potássio de 70 graus para 10 graus, qual massa de nitrato de potássio ficará no fundo do recipiente? Então, o que a gente tem que pensar antes de tudo? Qual que é a solubilidade do nitrato de potássio na temperatura inicial, que é 70 graus, certo? Então, a temperatura de 70 graus aqui, eu quero saber qual que é a solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. Se eu olhar no gráfico, né, como eu já fiz no exemplo anterior, né, eu vou olhar aqui no 70 e
o gráfico vai bater nesse pontinho aqui que indica uma solubilidade de 140 gramas de nitrato de potássio por 100 ml de água. Acontece que eu não tenho 100 ml de água, eu tenho 1000 ml de água. Tá? Se você tem um pouquinho mais de raciocínio rápido, você vai perceber que a solubilidade é 1400, né? Porque 1000 é 10 vezes maior do que 100, né? Mas se você não tem esse raciocínio tão rápido assim, você faz uma regra de 3, não tem problema. Tá? A 70 graus, o que a gente vai ter? A gente sabe que em 100 ml de água, 140 gramas é o máximo que eu consigo dissolver. Então, em 1000 ml de água, X é o que eu vou dissolver no máximo. Certo? Fazendo essa regra de 3, eu chego em 1400 gramas. Então, 1400 gramas é o máximo que eu consigo dissolver em 1000 ml de água. Né? Para uma solução saturada, que é o que eu tenho aqui, né, que ele fala aqui, ó, uma solução saturada, 1000 ml, né, no caso, de uma solução saturada. Né? Para uma solução saturada, o máximo, a massa que eu vou ter de nitrato de potássio é exatamente essa aqui, certo? Então, essa é a massa que eu tenho nesses 1000 ml de solução. Quando eu resfrio essa solução para 10 graus, eu vou diminuir a solubilidade, né? Para quanto que eu vou diminuir a solubilidade? Ó, solubilidade em 10 graus está aqui, tá? Então, solubilidade corresponde a 20 gramas de nitrato de potássio por 100 ml de água. Isso quer dizer o quê? Que o máximo que eu consigo dissolver de nitrato de potássio na temperatura de 10 graus é 20 gramas, né? Para cada 100 ml de água. Fazendo uma nova regra de 3, né, eu sei que 20 gramas é o máximo que eu consigo dissolver em 100 ml de água. Como eu tenho 1000 ml, né, o máximo que eu vou conseguir dissolver é 200. Acabou aí a conta? Claro que não. A conta não acaba aí. Por quê? Porque ele está perguntando qual é a massa de nitrato de potássio que vai ficar no fundo do recipiente após o resfriamento. Então pensa comigo. Se no começo eu tinha 1400 gramas de sal dissolvido, né? Aí eu resfriei a solução e a solubilidade da solução passou para 200 gramas no máximo. Isso quer dizer que apenas 200 gramas vão continuar dissolvidos. Os outros 1200 não vão dissolver e eles vão ficar no fundo do recipiente. Então a resposta 1200 gramas, né? Ou 1,2 quilos, né? Aí a pergunta 2 ela está falando o seguinte: se eu tiver 1200 gramas de cloreto de potássio, não, né, gente? Eu errei aí. É nitrato de potássio. Na solução, a 70 graus, a solução será insaturada, saturada ou supersaturada? Então, veja bem, qual que é a solubilidade máxima a 70 graus? A gente viu que era 1400, né? Para 1000 ml de água, a solubilidade máxima é 1400. Como eu tenho 1200, que é menor do que 1400, então eu vou estar um pouco abaixo aqui no gráfico, né? Ó, vou estar aqui mais ou menos. E essa região é chamada de região das soluções insaturadas. Então eu vou ter uma solução insaturada. Tá certo? Então agora falando sobre concentração comum e título. Na verdade, esses dois termos aí se referem a concentrações. Os dois são concentrações. O problema é que a concentração comum ela é uma relação entre massa e volume, né? Massa e volume. Massa do que em relação ao volume do que? Massa de soluto, ou seja, o quanto eu vou dissolver, né? Pelo volume da solução, né? Em geral, o volume que eu uso de solvente. Né? Então, por exemplo, peguei 23 gramas de sal e dissolvi em 100 ml de água. Né?
qual que vai ser a concentração? A concentração vai ser, deixa eu ver, 23 dividido por 0,1 dá 230, né? Então, 230 gramas por litro. Calma que a gente vai fazer mais continhas dessas assim, tá? Mas só para simplificar, em geral, essa concentração ela é dada em gramas por litro, tá? Então, a massa de soluto ela vai ter que ser dada em gramas e o volume da solução vai ter que ser dado em litro, tá? Então, título já é definido como uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Só que a massa da solução ela é a mesma coisa que a massa do soluto somado com a massa do solvente, tá? Então aí está a fórmula para vocês. Título, que é essa letra grega aqui se chama tal, tá? Então, o título vai ser dado por massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Massa do soluto mais a massa do solvente é a massa da solução inteira, certo? Isso multiplicado por 100% vai dar o meu título em porcentagem, tá? Por que eu multipliquei por 100% aqui? Porque 100% é a mesma coisa que 1, certo? 100% quer dizer 100 dividido por 100. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, se eu multiplicar alguma coisa por 1, eu não vou mudar nada, né? Eu só estou colocando aí para facilitar o meu resultado, tá? Acontece que o título ele também pode ser dado em relação a volume por volume, tá? Então seria volume de soluto dividido por volume de solução, tá? Então isso também seria título, mas não é muito usado, né? Pode ser usado, mas não é muito usado. Tá, então um exemplo. 30 gramas de NaCl são dissolvidos em 100 ml de água, né? Ele fala, considerando que não houve aumento de volume pela adição de NaCl. Qual é a concentração e o título dessa solução? Então, para a concentração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de sal, né, e dividir pelo volume de água, né? Por que ele fala considerando que não houve aumento de volume pela adição de cloreto de sódio? Porque o volume da solução vai ter que ser igual ao volume de água, né? E se houver aumento pela adição de sal, aí eu vou ter que considerar, né, o novo volume que eu vou ter, né? Então, a gente vai considerar aí que o volume de água é igual ao volume da solução. Então, que conta que eu vou fazer? Massa do meu soluto, que é o sal, dividido pelo volume de água, que é 100 ml. Só que, como eu falei, em geral a concentração ela é dada em gramas por litro, né? Então, o que acontece? Eu tenho que transformar esse volume de 100 ml aqui em litro, né? Como é que eu faço isso? Bem, eu sei que ml está aqui, ó. Olha aqui na tabelinha aqui embaixo. O ml está aqui. E eu quero passar ele para litro, né? Que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 10 uma vez, né? Dividir por 10 outra vez. E dividir por 10 mais uma vez. Tá? A primeira vez que eu divido por 10, eu tenho 10. A segunda vez que eu divido por 10, eu vou ter 1. Né? E a terceira vez que eu divido por 10, eu vou ter 0,1, que é o que está aqui. Então, 0,1 o quê? 0,1 litro. Né? Fazendo essa divisão, eu tenho 30 dividido por 0,1, tenho 300 gramas por litro. Só que ele pede o título também. No título, o que eu vou fazer? Eu vou ter que considerar a massa do soluto, que é 30 gramas, e a massa da solução, que é 30 gramas mais 100 gramas de água. Né? Aqui do lado está falando, ó, densidade da água é 1 grama por ml. Então, 100 gramas de água é igual a 100 ml. Tá? Então, fazendo essa conta, né, título dado em porcentagem, eu tenho a massa de soluto e a massa da solução, aqui em M maiúsculo, multiplicado por 100%. Massa do soluto é 30 gramas, massa da solução é 100 gramas
mais 30 gramas, né? 100 gramas de água e 30 gramas do soluto. Fazendo essa conta, eu chego em 23%, certo? Então, esse é o título em massa para essa solução aí. Tá? Então, existe um tipo especial de título que é dado em ppm. ppm quer dizer partes por milhão. É para que inventaram esse tal de ppm? Em algum lugar vocês já devem ter visto, né, quando se fala de contaminação de águas, né, que alguns contaminantes ficam em concentrações muito baixas nessa água. Porém, mesmo nessas concentrações muito baixas, esses contaminantes fazem mal, como por exemplo na tragédia de Mariana, na tragédia de Brumadinho. Essas duas tragédias elas liberaram muitos metais contaminantes, né, nas águas. Né? E aí, os pesquisadores, né, eles dão essas concentrações geralmente em ppm. Por quê? Porque ppm se refere a uma concentração muito baixa, só que de uma forma mais simples. Né? Olha só, vamos dar um exemplo. ppm quer dizer partes por milhão. Isso quer dizer que a cada 1 grama que eu tiver de soluto, né, ou seja, 1 grama, por exemplo, de mercúrio, eu vou ter 1 milhão de gramas de solução. Certo? Se eu for fazer o título disso, olha só, vai dar 1 grama sobre 1 milhão. Isso vai dar um número muito pequeno mesmo. E é ruim trabalhar com um número muito pequeno, né? Então o que a gente faz? 1 grama eu posso escrever como 1000 miligramas, né? Eu coloquei aqui do lado a tabelinha para vocês fazerem a transformação, né? 1 grama está aqui, ó. Então, para chegar até miligrama, que está aqui no final, eu multiplico uma vez por 10, 2 vezes por 10, 3 vezes por 10. Então, eu multiplico por 1000, né? Então, eu vou ter o quê? 1000 miligramas. Agora, embaixo eu tenho 1 milhão de gramas, que pode ser reescrito como 1000 quilogramas. A mesma coisa, 1000 gramas está aqui no meio, né? Só que eu quero passar para quilogramas. Então, eu vou passar para cá. Nesse caso, eu vou dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes, dividir por 10 três vezes. Então, eu vou dividir por 1000. Né? Em cima, né, eu multiplicava por 1000. Embaixo agora eu vou dividir por 1000. Né? E aí, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter título igual a 1000 miligramas dividido por 1000 quilogramas. 1000 dividido por 1000 é 1, né? Então, olha só como facilitou bastante. Então, se eu pegar o título de alguma coisa, né, sendo que em cima eu tenha a massa em miligramas e embaixo eu tenha a massa em quilogramas, né? Se eu fizer o título de qualquer coisa dessa forma, eu vou ter o valor dado em ppm. Então, 1 miligrama por quilograma é igual a 1 ppm. Meu Deus, Gustavo, não entendi. Eu tenho que saber isso. Não precisava você saber isso. Eu dei mais só a demonstração para você ver da onde saiu isso, né? Como que chegaram a essa conclusão. Tá? Então, ppm ele vai ser dado por massa em miligramas, obrigatoriamente, massa do soluto, né? Dividido pela massa da solução em quilogramas. Tá? E essa última fórmula aqui, sim, essa última fórmula aqui, você tem que saber. Tá certo? Então vamos fazer um exemplo. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligrama de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm da seguinte maneira. Tá? Esse enunciado aí, ele está no livro que eu deixei para vocês, né, do Uzbek Salvador. Eu copiei de lá. Então, o que ele fala? A massa do soluto, que no caso aqui é o mercúrio, né, meu soluto aqui nesse caso vai ser o mercúrio, ele já está dando em miligramas, né, que é 5 vezes 10 a menos 4. Só que repare o seguinte, 5 vezes 10 a menos 4, olha aqui embaixo. 5 vezes 10 a menos 4 eu posso escrever como 0,0005,0 vezes 10 a menos 4. Gustavo, para que você colocou esses zeros na frente? Calma, gente. O que acontece? Se eu colocar zero na frente de um número, o valor dele não vai mudar. Tá aqui, ó. 1 é igual a 0,1, que é igual a 0,01,
que é igual a 0,0001. Tá? Ah, eu fiz a mesma coisa aqui embaixo, né? No 5 vezes 10 a menos 4. Né? Coloquei 4 zeros aí na frente. Tá? Por quê? Notação científica, que vocês têm que aprender, ela está indicando o número de casas que essa vírgula que está aqui vai andar. Tá? Então, se esse número que está aqui em cima do 10 é negativo, eu vou ter que andar com essa vírgula para o lado esquerdo. Né? Então, eu tenho 5 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ter que andar 4 casas com essa vírgula para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí eu tenho um valor real, né, fora da notação científica, que é 0,0005. Tá? Então, só para facilitar o cálculo, eu fiz isso aqui, né, para vocês, para colocar aqui em cima, né, ó, que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas é igual a 0,0005 miligramas. Tá? E aqui ele fala mais uma informação. Né? A quantidade máxima que pode ter de mercúrio é de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas por grama de água. Né? Então, essa quantidade aqui, 5 vezes 10 a menos 4, eu só posso ter ela no máximo em 1 grama de água. Tá? 1 grama de água eu tenho que transformar em quilogramas. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes, dividir por 10 três vezes. Então, eu vou ter um valor aí, eu vou ter 1 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, vou ter 0,1 quilogramas. Né? Por que eu transformei em quilogramas? Porque eu estou querendo obter essa quantidade em ppm. E ppm eu tenho que dar a relação entre massa em miligramas por massa em quilogramas. Certo? Fazendo essa conta aí, eu chego em 0,5 ppm. Tá? É uma concentração baixíssima. Mas, se ela estiver um pouquinho acima, ela já começa a fazer mal. Aí vocês viram o efeito do mercúrio nos rins, né? No fígado, né? Na primeira aula que eu dei para vocês. Então ele fica aí 45 dias acumulado até se reduzir a metade no seu fígado. Então vamos falar sobre diluição de soluções. Tá? Então aí tem um exemplo. Tá? Esquece esses números que estão aí, né, em amarelo. Olha só pro exemplo mesmo. Né? E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Nesse primeiro vidro aqui, nesse primeiro recipiente. Eu tenho aí uma solução de sal, né, de NaCl. Eu pego um outro copo com um pouco de água e derramo essa água dentro desse recipiente. Então eu vou ter um aumento do volume da minha solução. Concorda comigo? Né? Ó, olhando para os números, né? Eu tenho aqui 200 ml de água mais 50 gramas de NaCl, né, nesse recipiente aqui. E aí eu chego com um copo contendo 300 ml de água e derramo dentro desse recipiente. No final eu vou ter o quê? 500 ml de água mais 50 gramas de NaCl. Tá? Agora vamos olhar para a fórmula da concentração. Né? Concentração eu sei que é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Antes da diluição, eu vou ter uma concentração. Né? Eu vou pegar, primeiro, vou pegar esse volume aqui, ó, ele está dividindo, né? Eu vou passar ele multiplicando, tá? E é o que eu tenho aqui, nesses dois exemplos aqui, ó. Concentração vezes volume igual a massa do soluto. Tá? Então, antes da diluição, ou seja, nesse recipiente aqui, ó, sem eu fazer a diluição, eu vou ter a concentração de sal inicial, né, vezes o volume inicial dessa solução. Isso vai ser igual à massa de soluto, né, ou seja, a massa de sal que eu tenho aqui. Depois que eu coloco água, né, que eu coloco esses 300 ml de água aqui, eu aumentei o volume da minha solução e eu diluí essa solução. Se eu diluir, eu acabei diminuindo a concentração dela.
Então, eu vou ter, depois da diluição, uma concentração final e um volume final, que é igual à massa do soluto. Agora, repare o seguinte, a massa do soluto vai mudar? Não. Eu apenas coloquei 300 ml de água no primeiro recipiente e eu obtive uma nova solução. Né? Mas a massa de sal continua a mesma, a massa de soluto continua a mesma. Tá? Então, pegando essas duas fórmulas aqui, ó, a concentração vezes o volume antes da diluição e a concentração vezes o volume depois da diluição, elas duas são iguais, né? Porque a massa do soluto não muda. Se a massa do soluto é igual a isso aqui, a massa do soluto também é igual a isso aqui, e esses dois aqui, portanto, são iguais. Tá? E eu chego nessa última fórmula aqui. Novamente, você precisa saber essa dedução aqui? Não, você não precisa saber essa dedução. Essa demonstração você não precisa saber. O que você precisa saber é essa última fórmula aqui que eu deixei destacado para vocês em vermelho, certo? Essa você precisa saber. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vamos dar uma treinada nisso. Então, fazendo aí o primeiro exemplo. Qual é a concentração final de 200 ml de solução contendo 50 gramas de NaCl após a adição de 300 ml de água? É exatamente o que está mostrando o desenho, né? Esse desenho aqui. Como é que eu faço isso? Antes de mais nada, eu preciso saber a concentração inicial de sal. Certo? Como é que eu faço isso? Pego 50 gramas, divido por 0,2 litros, né? Por quê? 50 gramas é a massa de sal, né? A massa do soluto, dividido pela massa, pelo volume, né, de água, que é igual ao volume da solução. O volume de água é 200 ml. 200 ml a gente pode escrever como 0,2 litros, né? Então, o que a gente pode fazer? Encontrando essa concentração inicial, né, dividindo 50 por 0,2, encontro que a concentração inicial é 250 gramas por litro. Usando a fórmula de diluição, que a gente viu no slide anterior, eu tenho que a concentração inicial, que é 250, multiplicado pelo volume inicial, que é 0,2 litros, né, vai ser igual à concentração final que eu vou ter, depois que eu colocar aqueles 300 ml de água, vezes o volume final. O volume final não é 500 ml? Eu não tinha 200 ml aqui no começo? E aí eu coloquei 300 ml, eu fiquei com 500 ml, né? Então eu tenho 0,5 litros como volume final, né? Aí eu faço, né, eu resolvo a equação. Né? O 0,5 está multiplicando a concentração final, eu vou passar dividindo. Né? Aí eu fico com essa equação aqui, né? Eu fico com 250 vezes 0,2 dividido por 0,5, né? Multiplicando 250 por 0,2, eu chego a 50 dividido por 0,5. 50 dividido por 0,5 é igual a 100 gramas por litro. Agora repare o seguinte, olha como o cálculo deu certo. Eu tinha uma concentração inicial de quanto? De 250 gramas por litro. Né? Aí eu coloquei um pouco de água nessa solução, eu diluí então, né? Então, o que que acontece? A solução ela ficou com uma concentração menor. E foi exatamente o que a gente obteve aqui. Né, ó, aqui, ó, concentração final deu 100 gramas por litro. A concentração inicial era de quanto? De 250 gramas por litro. Né? Então, realmente, o nosso cálculo deu certo. Agora, nos laboratórios químicos e microbiológicos, é comum a retirada de uma alíquota de uma solução para ser feita uma diluição. Se minha solução de partida tem uma concentração de 10 gramas por litro, e eu pego uma alíquota de 1 ml dessa solução e adiciono a 99 ml de água, qual será a concentração dessa nova solução? Então, o que ele está me falando aí? Ele está me falando o seguinte. Eu tenho um tubo aqui, né, esse primeiro tubo aqui, que é a solução de partida. E nesse tubinho aqui, a concentração é de 10 gramas por litro. De alguma coisa, né? Não importa o que é. E aí, eu pego 1 ml dessa solução aqui, né? E coloco nesse tubinho aqui, que tem 99 ml de água. Tá? Então eu diluí, né? Eu fiz uma diluição, né? Então eu posso usar a fórmula de diluição. Aplicando a fórmula de diluição, o que eu vou ter? Concentração inicial, 10 gramas por litro,
né? Vezes volume inicial. O que é volume inicial? Volume inicial é o que eu peguei de alíquota, né? A alíquota é um pedacinho que eu pego para diluir. Então eu peguei aqui uma alíquota de 1 ml. Então esse é o volume inicial. Aí o que eu fiz? Eu coloquei num tubo que tinha 99 ml de água. Portanto, meu volume final vai passar a ser 100 ml, né? Porque eu tenho 1 mais 99, que é o que tem aqui, né? 99 mais 1. Resolvendo essa conta, o que eu vou ter aqui? Ó? Tenho 10 vezes 1 é 10, né? Esse 99 mais 1, que é 100, está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter concentração final igual a 10 sobre 100. E isso vai nos dar um valor de 0,1 gramas por litro. Certo? Então, essa é a minha concentração final. É a concentração que eu vou ter neste tubinho aqui. Ok? Agora, a gente vai para o exemplo 3. Ele fala o seguinte. A 20 ml de uma solução de concentração 20 gramas por litro, foi adicionado um certo volume de água de modo que a concentração final dessa solução era de 50 gramas por litro, 5 gramas por litro, perdão. Qual foi o volume de água adicionado? Então eu fiz uma diluição, certo? Percebi que eu fiz uma diluição. Então eu vou usar a fórmula de diluição. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Qual é a minha concentração inicial? É de 20 gramas por litro, né? Tá aqui, ó. Qual é o meu volume inicial? Meu volume inicial é 20 ml, né? Só que aí ele me fala o seguinte: eu coloquei um certo volume de água lá, que eu não sei qual foi, eu obtive uma concentração final de 5, tô com 50 na cabeça. Eu obtive uma concentração inicial de 5 gramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que eu posso descobrir o volume final da minha solução, né? Eu coloquei um certo volume de água lá e obtive uma outra solução. E eu posso calcular o volume dessa solução. Então, concentração inicial, 20 gramas por litro. Volume inicial, 20 ml. Concentração final, 5 gramas por litro. E volume final, eu quero descobrir. Um detalhe. Aqui eu coloquei o volume inicial em ml. Eu posso fazer isso? Posso. Claro que eu posso. Por quê? Porque aqui eu tenho dois lados na equação, né? Então, se esse lado aqui ele for dado em ml, esse lado aqui também vai ser dado em ml. Tá? Não é igual a concentração, né? A fórmula de concentração lá, que eu tenho a massa pelo volume. Lá eu tenho que usar realmente a massa em gramas e o volume em litros. Aqui não. Aqui eu posso colocar o volume em ml, litros, tanto faz. Não vai mudar o resultado. Tá? Então, fazendo essa conta aí, o 5 está multiplicando o volume final. Vou passar ele dividindo na segunda equação. Então, eu vou ter 20 vezes 20 dividido por 5. Tá? 20 vezes 20 é 400. E 400 dividido por 5 é igual a 80. Então, o volume final da solução é 80 ml. Acontece que ele não está me perguntando qual é o volume final. Ele está me perguntando qual é o volume de água que foi adicionado. Se eu já tinha 20 ml de água e eu fiquei com uma solução com um volume total de 80 ml de água, de solução, então eu acrescentei 60 ml de água, né? Eu acrescentei a diferença aí de 80 e 20. Tá? Então, ficou alguma dúvida aí? Para um pouquinho, pensa. Não conseguiu entender? Me chama que eu tento explicar isso aí para você de uma outra forma. Tá, agora falando sobre balanceamento de reações, tá? Vamos agora introduzir estequiometria, tá? Que é uma das piores partes do vestibular e vocês vão entender por quê, tá? Então vamos tentar ir com calma nessa parte. Vamos começar falando sobre o pai da química moderna, que é o Antoine Lavoisier. O Antoine Lavoisier foi um francês, né, que todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? O que ele quer dizer com isso? Essa frase dele pode ser entendida por vários sentidos, como por exemplo, energia. Você consegue criar energia do nada? Não, não consegue. Né? Na verdade, a energia
ela é transferida de corpo em corpo, né? Ou de movimento em movimento. Então a energia ela não se perde, né? A energia ela sempre existe, ela sempre existiu. Ela está ali, mas ela pode ir para outro lugar, pode fazer outra coisa, né? Então a energia ela não é criada do nada, tá? A matéria é a mesma coisa. Eu não consigo criar a matéria do nada. Se eu quero, por exemplo, fabricar uma folha de papel, eu não crio uma folha de papel do nada. Eu tenho que extrair a celulose de uma seringueira, né? E eu tenho que fazer processamentos, lavagens nessa celulose, fazer tratamentos químicos, né? E aí ela vai virar uma folha de papel, tá? Então a matéria ela não é criada do nada. E a matéria ela não se perde, ela não deixa de existir do nada. Se eu botar fogo numa folha de papel, ela vai deixar de existir? Bom, a folha de papel vai deixar de existir, mas o que compõe a folha de papel não vai deixar de existir, né? Porque vai virar gás, né? Por exemplo, se eu colocar fogo numa folha de papel, eu vou formar gás carbônico e vou formar água, né? E esse gás carbônico e essa água, eles vão para a atmosfera, tá? Então, isso não foi perdido, tá? Então, o sentido da frase do Antoine Lavoisier é esse, né? A gente não consegue criar as coisas do nada e a gente não consegue, né, sumir com as coisas, tá? Elas sempre vão para algum lugar no final das contas, tá? Por que que é importante a gente saber disso? Então vamos entrar em definitivo no balanceamento de reações químicas, tá? Eu vou falar da regra do macho para vocês, mas calma, macho não tem nada a ver com machismo nem nada disso, tá, gente? A regra do macho, na verdade, é uma regra que vai indicar para a gente quem nós devemos balancear primeiro numa reação, tá? Então por que é macho? Porque olha só, as primeiras letras aqui é MaCHO, né? Então, regra do macho. Primeiro que eu vou balancear numa reação química o metal. O segundo, o ametal. O terceiro, o carbono. O quarto, hidrogênio. E o quinto, o oxigênio. Aí você me pergunta, mas Gustavo, o carbono e o oxigênio são ametais. Eles não deveriam ser balanceados em segundo lugar, então? Bom, eles são ametais, mas eles são especiais. Então eu vou balancear eles depois de eu balancear os outros ametais, né? Então vamos para o primeiro exemplo aí, ó. Essa reação. Eu percebo que de um lado eu tenho dois sódios e do outro eu tenho só um. Eu tenho que corrigir isso, né? Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que eu vou fazer? Tem que balancear o sódio, né? Ele é o quê? Ele é metal ou ametal? Ele é metal, né? Então ele vai ser o balanceado primeiro. Outro que eu percebo, que também não está balanceado, é o hidrogênio. Aqui tem um e aqui tem dois. Então tem que balancear ele também. Mas que nem eu falei, o primeiro passo é balancear quem? O metal. Quem é o metal da reação? É o sódio, né? O Na. Então eu vou balancear ele. Mas para fazer isso, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar um 2 embaixo do sódio. Eu não posso fazer isso. Tá? Isso é contra as regras. Tá? Isso é jogo sujo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 na frente da fórmula, né? do NaCl. Então aí agora eu tenho dois sódios de cada lado da reação. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Tá? E qual que é a diferença do 2 estar aqui embaixo do sódio ou dele estar na frente? A diferença é que aqui no lado esquerdo, né, o carbonato de sódio, essa substância aqui, os dois sódios estão na mesma molécula, do jeito que está aqui, ó. Tá? Do lado direito, os dois sódios eles estão em moléculas diferentes, tá? Então, tá vendo? Ó, que tem uma soma aqui no meio. Então, está indicando que eles estão em moléculas diferentes. Então, na verdade, o que aconteceu foi, eles não deixaram de existir, eles apenas se rearranjaram, né? Aqui eles estavam juntos e aqui agora eles estão separados, só que em outras moléculas, tá? Então foi isso que aconteceu. Aí eu reparo, balanceei o sódio, balanceei. Quem é o próximo a ser balanceado? É um ametal. Quem são os ametais da reação? Carbono, carbono, oxigênio e cloro, né? O carbono e o oxigênio eu deixo eles para balancear depois, né? Mas tem o cloro.
né? O cloro está balanceado? Bom, eu coloquei um 2 aqui na frente, né? Então esse 2 está multiplicando o cloro também. Então presta bem atenção. Agora eu tenho 2 cloros, né? Antes eu só tinha um. Agora eu tenho 2. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou balancear o cloro. Como é que eu faço para balancear o cloro? Eu posso chegar aqui e colocar um 2 na frente desse clorozinho aqui? Não posso. Tá? Não posso fazer isso. Então o que eu vou fazer? Vou colocar um 2, né? Tem um 2 do NaCl aí. E vou colocar um 2 aqui. Esse 2 em azul. Pronto. Balancei o cloro, né? De um lado da reação eu tenho 2 cloros. Do outro lado também tenho 2 cloros. Tá certo? Agora balanceei a metal. Agora eu vou balancear o carbono. Tem carbono na reação? Tem. Tem esse carboninho aqui, ó. Só que os carbonos já estão balanceados, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Tem um carbono de um lado e um carbono do outro. Então não vou mexer nele. Agora eu vou partir pro hidrogênio. Os hidrogênios estão balanceados? Bom, eu tenho 2 hidrogênios aqui e tenho 2 hidrogênios aqui. Então eles também estão balanceados. Vou pro oxigênio. O oxigênio está balanceado? Bem, tenho 3 oxigênios aqui e tenho 3 oxigênios aqui. Então está tudo balanceado. Eu terminei minha reação química. Tá? Então, essa é a reação química balanceada. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo. É a água se transformando em H2O2. Né? Essa é uma reação de decomposição, né? Como a gente viu. Tá? Então, quem eu vou balancear primeiro aí? Eu vou balancear primeiro um metal. Mas não tem metal nessa reação. Então, vou para o ametal. Tem algum ametal aí? Bom, fora o oxigênio não tem nenhum, né? Então, eu vou balancear carbono. Tem carbono na reação? Não tem. Então, vou para o próximo. Quem é o próximo? O hidrogênio. Só que o hidrogênio está balanceado já, né? O hidrogênio aqui, ó, tem um 2 aqui e tem um 2 aqui. Tá? Então, eu vou para o próximo, que é o oxigênio. Mas repare o seguinte. Se eu colocar um 2 aqui para balancear o oxigênio, eu balanceei o oxigênio, certo? Ele está balanceado bonitinho. Mas tem um problema. Se eu fizer isso, eu vou desbalancear o hidrogênio que já estava balanceado, né? Porque aqui eu vou passar a ter 4 hidrogênios. Então, o que eu faço? Eu multiplico esse O2 aqui do lado direito por meio, né? Por quê? Porque se eu tenho dois oxigênios, eu quero ter um, né? E eu multiplico por meio, igual eu estou fazendo aqui em cima, ó. Qual é o resultado disso aqui? 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Tá? Então é por isso que eu coloco um meio aqui. Porque aí eu vou ter um oxigênio de um lado e eu vou ter um oxigênio do outro. Tá? Então 1 meio vezes O2 é a mesma coisa que eu fazer essa multiplicação aqui, que vai resultar em 1. Tá? Então, desse modo, eu balanceei o oxigênio. Só que isso ficou estranho, né? Isso ficou muito estranho. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar toda a reação por 2. Para quê? Deixa eu apagar aqui em cima. Eu vou multiplicar essa reação inteira por 2 para que aquele 1 meio ali, ele desapareça. Ele está aqui, ó, né? Na frente do O2, né? Esse meio aí, gente, é uma fração, tá? Então ele está aqui, ó. Tá desse jeito na reação. Aí eu vou multiplicar toda a reação por 2, igual eu faço numa equação matemática, né? Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Então eu vou multiplicar tudo por 2. Quando eu multiplicar tudo por 2, esse 2 que está aqui embaixo, ele vai sumir, tá? E ele vai anular com esse 2 aqui. E aí eu vou ter só um O2, tá? Porém, se eu multiplicar o meio de O2 por 2, eu tenho que multiplicar o resto por 2 também. Então vai ficar assim. Vai ficar 2H2O, 2H2 mais O2. Aí você olha para os dois lados da reação agora. Eu tenho 4 hidrogênios de um lado, tenho 4 hidrogênios do outro. Tenho 2 oxigênios de um lado, né? Ó. E tenho
2 oxigênios do outro. Tá? Como que essa reação se processa? Lembra do slide anterior, que eu falei das bolinhas lá, que parecem um Mickey? Tá aqui, ó. Aquela reação que eu mostrei para vocês é essa aqui. Que é exatamente a representação da reação que está aqui. Tá? Olha só, eu não tinha duas moléculas iguais aqui, reagindo? Tá aqui, ó. Essas duas moléculas iguais são duas moléculas de água, formando duas iguais aqui, que são duas de hidrogênio, né? E uma de O2, né? Que é essa aqui. Tá? Então, essa reação aí é a reação de decomposição da água. Tá certo? Agora vamos falar de uma coisa um pouco mais complicada, certo? Sobre NOx. O que é NOx? NOx é número de oxidação. O número de oxidação, ele quer indicar se um átomo está perdendo elétrons ou se ele está ganhando elétrons numa ligação química. Tá? Então, vamos olhar para a tabela aqui do lado direito primeiro, certo? O que essa tabela está me mostrando? Que para os elementos oxigênio e hidrogênio, ou elementos da família 1A, 2A, 6A, 7A, o NOx mais comum da gente encontrar eles são esses aqui, certo? Mas isso não quer dizer que são os únicos NOx que eles podem assumir, tá? Eles podem assumir outros NOx, mas esses são os mais comuns. Tá? Então o oxigênio, o NOx mais comum do oxigênio é menos 2. O mais comum do hidrogênio é mais 1. O mais comum da família 1A, lembra da primeira coluna da tabela periódica? Eles têm só um elétron na camada de valência, né? Então eles tendem a perder esse elétron. Então eles ficam positivos, ficam mais 1. Família 2A, a mesma coisa. Eles têm 2 elétrons na camada de valência. Então eles tendem a perder 2 elétrons. Então eles ficam mais 2. Já os da família 6 e 7A, eles tendem a ganhar elétrons. Porque é muito mais difícil você perder 6 elétrons ou 7 elétrons para atingir a regra do octeto, né? Então, os da família 6A tendem a ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E os da família 7A tendem a ganhar um elétron para ficar com 8 também. Tá? Então, os da família 6 e 7A são negativos. E os da família 1 e 2A são positivos. Tá? Então, de começo, é isso que vocês têm que saber. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma fórmula qualquer. Tá? Por exemplo, aqui. Ó. Nesse enunciado, ele está falando o seguinte. A soma dos NOx de uma fórmula é igual a zero. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Cada átomo de oxigênio contribui com mais um de NOx, né? Tá vendo aqui na tabela? Ó? Tá, então, eu tenho 3 vezes 1 mais. Esse X aqui é o NOx do fósforo. Eu não sei o NOx dele. Tá? Eu quero descobrir. Então, eu vou chamar de X. Mais 4. Por que 4? Porque eu tenho 4 oxigênios aqui. E cada um contribui com menos 2. Tá? De NOx. Se você olhar na tabela, tem menos 2. Tudo isso somado resulta em zero, que é o que está falando aqui. Ó. Fazendo essa conta, 3 vezes 1 é 3, mais x, mais 4 vezes menos 2, eu tenho uma regra de sinais, né? Mais com menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Tudo isso aqui é igual a zero. 3 menos 8 dá menos 5, mais x, né? Tem um x aqui no começo. Se eu pegar esse 5 e passar para o outro lado, ele passa positivo. Então, o x é igual a mais 5. O x igual a mais 5, ele quer indicar o quê? Que o NOx do fósforo é mais 5. Certo? Agora, olha esse caso aqui. Ó. Essa primeira fórmula aqui, gente, é a fórmula do ácido fosfórico, tá? É o ácido da Coca-Cola. Tá? Eu falei para vocês dele, acho que 2 aulas atrás, né? O próximo é um ácido também. É um ácido chamado ácido oxálico. O ácido oxálico, a fórmula dele é H2C2O4. Tá? Só que tem um carbono aqui no meio. Eu não sei o NOx dele. Eu sei o NOx do hidrogênio e sei o NOx do oxigênio, mas eu não sei o NOx do carbono. Então eu vou chamar de X. Cada átomo de hidrogênio contribui com 2, né? Então eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu tenho 2 vezes 1 aqui. Só que eu tenho também 2 átomos de carbono, cada um contribuindo com X. Eu não sei quanto que é X, né? Então eu vou chamar de 2x.
E tenho 4 oxigênios, cada um contribuindo com menos 2. Então eu tenho 4 vezes menos 2. Tudo isso aqui somado é igual a zero. 2 vezes mais 1 dá 2. Mais 2x mais 4 vezes menos 2, menos 8, né? Regra de sinais de novo. Tudo isso aí é igual a zero. 2 menos 8 é menos 6. Mais 2x, né? Isso é igual a zero. Se eu pegar o menos 6 e passar para o lado direito da equação, fica positivo. Então eu vou ter 2x igual a 6. Se eu pegar o 2 e passar dividindo, eu vou ter 6 dividido por 2 igual a mais 3. E esse é o NOx do carbono. Certo? Agora, pode acontecer do NOx ser o NOx, eu estiver trabalhando com um íon, né? E aí, nesse caso, essa soma aqui, ela não vai dar zero. Ela vai dar a carga do íon. Então, por exemplo, aqui, ó, MnO4 menos. Essa é a carga desse íon que está aí. Tá? Eu tenho átomo de manganês, eu não sei qual que é o NOx dele, né? Eu não tenho isso aqui tabelado. Então, o que eu vou fazer? Eu sei o NOx do oxigênio, então eu vou chamar o NOx do manganês de X. E como cada átomo de oxigênio contribui com menos 2, eu tenho 4, então eu faço 4 vezes menos 2. Essa soma entre x e 4 menos 2 aqui tem que ser igual a menos 1. Por quê? Porque a carga do íon é menos, né? Ó, tá aqui, ó. É menos. Então, essa carga aqui está indicando que essa soma tem que ser menos 1. Tá? X, agora eu multiplico, né? 4 por menos 2. 4 por menos 2 é menos 8, né? Então, eu tenho x menos 8 igual a menos 1. Passo menos 8 para o lado direito, eu tenho x igual a menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8 é mais 7, né? Então, esse é o NOx do manganês, tá? E o terceiro item fala o seguinte. O NOx de uma substância simples é zero. Vocês lembram o que é substância simples? Substância simples é aquela que é formada só por um tipo de elemento. Né? Então, aqui ó, eu tenho só oxigênio, aqui eu tenho só nitrogênio e aqui eu tenho só hidrogênio. Tá? Então, aqui o NOx do oxigênio para o O3 é zero. NOx do nitrogênio no N2 é zero. E o NOx do hidrogênio no H2 é zero. Perceba, aqui o NOx do hidrogênio é zero, né? Lembra que eu falei que o NOx mais comum do hidrogênio é mais 1? Aqui na tabela? Pois é, mas eu também falei que os elementos podem assumir outros NOx, tá? Então, toma cuidado com isso. Não é porque aqui eu tenho hidrogênio, o H2, né? Que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Se ele tiver numa substância simples, como o H2, o NOx dele vai ser zero. Ok? Então, vamos falar sobre balanceamento de reações de oxirredução. Agora chegou a parte realmente muito chata. Tá? Uma parte cheia de regrinhas e muitas dificuldades. Tá? Então, presta bem atenção nessa parte, tá, gente? Esses números que eu coloquei aqui em cima são os NOx de cada um desses átomos que estão aí, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, KMnO4, eu posso calcular o NOx de cada um desses átomos do jeito que eu calculei no slide anterior, né? Eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2, tá aqui, ó. NOx do potássio também é mais 1, eu também sei, né? Porque ele está na família 1A, então ele é mais 1. Só que eu não sei o NOx do manganês. Se eu fizer aquele cálculo que eu fiz no slide anterior, eu encontro que o NOx do manganês é mais 7. Tá? Agora, olhando aqui, para esse composto aqui, o HCl, o ácido clorídrico. Eu sei que o NOx do cloro é menos 1, né? Porque ele é da família 7A, então ele tende a ganhar um elétron. Então ele é menos 1. Eu sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Então tá aqui, ó, tudo certinho. Dessa molécula aqui eu não preciso fazer nenhum cálculo. Essa aqui, KCl, é a mesma coisa. NOx do potássio é mais 1, NOx do cloro é menos 1. Também não preciso fazer nenhum cálculo. Agora, olha para essa aqui, ó. MnCl2. É o cloreto de manganês, esse aí. O NOx do cloro eu sei que é menos 1. Certo? Só que eu não sei o NOx do manganês. Então eu faço o cálculo, né? Aquele cálculo que eu fiz no slide anterior. E aí eu encontro que o NOx dele é mais 2. Tá? Agora, olha para o cloro 2 aqui, ó. Isso aqui é uma substância simples, né? É uma substância que é formada só por átomos de cloro. Então, o NOx do cloro aqui vai ser zero. Tá? E aqui no último caso, NOx do hidrogênio mais 1, NOx do oxigênio menos 2.
tá? Aí vocês têm uma linha em verde e outra linha em azul. Por que essas linhas estão destacadas aí? Porque repare o seguinte, olha o potássio, né, o K. O óxido do potássio ele não muda na reação inteira, tá? Aqui do lado esquerdo tem potássio, do lado direito também tem potássio, aqui, né, nesse cara aqui. O NOx dele não mudou. O oxigênio é a mesma coisa. Se eu olhar para o NOx do oxigênio dos dois lados da reação, não mudou. Tá? Agora, olha para o NOx do manganês. Do lado esquerdo da reação, o NOx do manganês é mais 7. Então ele tem uma tendência a perder 7 elétrons nesse composto. Do lado direito, ele está com NOx mais 2. Tá? Então ele tem uma tendência a perder só 2 elétrons. Tá? Então na reação, esse NOx aqui, ele variou de 7, perdão, para 2. Então essa variação aqui foi de 5, né? Mesma coisa para esse cloro aqui, ó. Tá vendo que o cloro aqui, desse lado da reação, é menos 1? Né? E aí, do outro lado, tem um cloro que é menos 1 aqui, tem um cloro que é menos 1 aqui, só que tem um cloro que é 0. Tá? Então esse cloro que é 0 aí, ele passou de menos 1 para 0, né? O cloro, na reação, ele passou de menos 1 para 0. Tá? O processo, agora presta bem atenção nessa parte. O processo na qual eu diminuo o valor, como por exemplo, de mais 7 para mais 2, diminuiu, né? Esse processo é chamado de redução. Agora, o processo que eu aumento o número, por exemplo, de menos 1 para 0, né? Por que eu aumentei aí? Porque eu tenho uma reta, né? Isso aqui deveria ser uma reta, né? Aí a reta ela tá assim, né? Ó, menos 1, tenho 0 aqui. E aqui eu tenho 1. Tá? Então, quanto mais para o lado direito dessa reta, maior é o número, né? Ou seja, mais positivo. Quanto mais para o lado esquerdo, mais negativo, né? Então, se eu passei de menos 1 para 0, eu fui nesse sentido aqui, ó. Eu aumentei, né? Ou seja, isso quer dizer que eu tive uma oxidação. Tá? Então, esse processo é chamado de oxidação. Né? Agora, vamos para essa parte aqui, ó. Red e oxi. O que é red e oxi? Red é redução e oxi é oxidação. Tá? A redução, eu vou escrever ela como se ela fosse um delta redução vezes atomicidade. O delta redução é o quê? É a variação que eu tenho na minha redução. Ou seja, eu não variei de 7 para 2, então minha variação foi de 5. Tá? Então o que eu fiz? 7 menos 2, né? Ó, tá aqui. 7 menos 2 igual a 5. Esse é meu delta red, né? Minha variação. A atomicidade quer dizer o elemento que tem mais átomos, nesse caso aqui de manganês, né? Porque foi o manganês que reduziu. Então eu vou olhar entre esses dois compostos aqui. Deixa eu só dar uma apagada, porque está muita sujeira aqui. Tá, então, novamente, a atomicidade ele vai indicar qual composto tem mais átomos. Nesse caso, átomos de manganês, né? Por quê? Porque eu estou falando de redução. Quem reduziu? Quem reduziu foi o manganês, né? Aqui eu tenho um átomo de manganês. E aqui também. Né? Nesse composto aqui eu tenho só um átomo de manganês. E nesse composto aqui eu também só tenho um átomo de manganês. Então, a atomicidade é 1. Tá? Então, eu vou pegar o delta redução, que é essa variação aqui de 7 para 2. Vou multiplicar por 1, que é a atomicidade. E eu vou ter um resultado de 5. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a oxidação. Tenho oxi aqui. O oxi vai ser o delta de oxidação vezes a atomicidade. Quem que é o meu delta de oxidação aqui? É a variação de menos 1 para 0, né? Ou seja, 1. Né? Então, eu vou fazer menos 1, menos 0. Menos 1, menos 0 teria que dar menos 1, né? Aí eu falo que eu pego o módulo. O que é pegar módulo? Pegar módulo é pegar o número
sempre positivo. Então, por exemplo, módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é igual a 3, né? 3 positivo. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, o delta de oxidação, ou seja, a variação de oxidação aqui nesse caso, foi de menos 1 para 0. Portanto, eu variei 1, né? Então, aqui eu tenho 1. Quem é a atomicidade aqui, ó? Bom, eu estou falando de oxidação. Quem oxidou aqui foi esse cloro que está aqui e esse cloro aqui. Tá? Então, qual que é a atomicidade nesse caso? É 2, né? Por quê? Porque aqui, neste composto aqui, eu tenho só um cloro. Aqui nesse outro, eu tenho 2 cloros. Então, a atomicidade é o maior, né? É o 2 aqui, ó. Tá? Então, eu vou multiplicar esse 1 que está aqui por 2. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 1 dá 2. Tá? Então, esse aqui é a oxidação e o de cima aqui, o 5, é a oxidação. Tá? Aí eu vou selecionar, no caso aí, manganês e cloro. Tá? Eu coloquei manganês e cloro aí do lado direito. Para que eu coloquei esse manganês e esse cloro? Deixa eu só limpar essa tela. Eu coloquei esse manganês e esse cloro por quê? Na linha da redução, eu coloco o manganês porque é ele que está reduzindo, né? É ele que está na redução aqui, ó, em verde. Na linha da oxidação, eu coloco o cloro 2, porque é ele que está oxidando aqui, né? Mas perceba o seguinte. Na redução, eu coloco o manganês. Para o manganês, eu posso tanto colocar o KMnO4, deixa eu só tentar escrever isso aqui, como eu posso colocar também o Mn, Cl2, né? Isso aqui era para ser um Cl. Tá? Então, para o manganês, eu posso colocar tanto KMnO4 como MnCl2. Por quê? Porque os dois têm a mesma atomicidade de manganês, né? Os dois têm um manganês cada. Já para a oxidação, eu só posso colocar o cloro. Cloro 2 aqui, né? Por quê? Porque ele é o que tem a maior atomicidade. Entre o HCl, que está aqui em cima, e esse Cl2, eu coloco o que tem maior atomicidade, né? O que tem mais cloros, que no caso é o Cl2. Então, vou colocar ele aqui. Por que eu estou colocando esses dois elementos aí? MnCl, Cl2. Porque esse 5 eu vou multiplicar ele. Eu vou colocar ele multiplicando na reação para o cloro. E o 2, que está aqui embaixo, eu vou colocar ele multiplicando para o manganês. Que no caso eu posso multiplicar ou por KMnO4 ou por MnCl2. Então, olha só. O 5 vai para o cloro, certo? E o 2 vai para o manganês. Então, perceba que eu coloquei um 2 aí, né, no KMnO4, nessa reação que está embaixo. Né? Por quê? Porque esse 2 aqui, ele veio daqui. Né? Eu cruzei essa multiplicação. Tá? E o 5 vai para o cloro. Tá? Novamente, eu poderia ter colocado esse 2 aqui nesse MnCl2? Poderia. Tá? Eu poderia. Mas eu prefiro colocar no que está do lado esquerdo, que é mais conveniente, porque ele tem mais átomos. Né? Então eu coloquei aí, fiz a primeira parte do balanceamento. Agora eu vou seguir a regra do macho. Sim, vou balancear primeiro os metais. Quem é o primeiro metal que aparece aí? O potássio, né? É o K. Ele é o primeiro que aparece. Então eu vou balancear ele, né? Coloquei esse 2 aí, é o 2 da reação anterior. E o 5 do cloro. E eu vou balancear o potássio. Né? Se eu tenho 2 potássios aqui, eu tenho que ter 2 aqui também. Então, multiplico por 2. Tá? Então, esse é o primeiro metal que eu balanceei. Só que tem manganês também.
Manganês também é metal, né? Aqui eu tenho 2 manganês, então aqui eu também preciso ter 2 manganês. Então eu coloco 2 aqui na frente. Tá certo? Agora eu vou... Tem mais algum metal? Não, não tem, né? Então, acabei os metais, vou passar para os ametais. Quem é o próximo ametal que tem aí? É o cloro, né? Tá aqui, ó. Cloro. Cloro aqui. Cloro aqui e cloro aqui. Tá? Pois bem, eu não posso mexer mais, né? Deixa eu só colocar os coeficientes aqui. Eu não posso mexer mais nesses compostos aqui, certo? Porque eles já têm um númerozinho na frente, né? Eles já têm coeficiente aqui na frente. Tá? Então, não posso mexer nesses que eu sublinhei em vermelho. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero balancear o cloro agora, eu vou para esse cara aqui, ó. Que não tem nada na frente dele. Né? Agora, vamos fazer uma continha aqui, ó. Do lado direito, eu tenho 2 cloros, mais 2 vezes 2 cloros, eu tenho 4 cloros aqui. E 5 vezes 2 cloros, tenho 10 cloros, né? Então, aqui eu tenho 2 para o primeiro, mais 4 para o segundo dá 6, mais 10 para o terceiro dá 16, né? Então, eu vou colocar 16 aqui na frente do HCl. E aí, eu balanceei o cloro, tá? Balanceei a metal. Tem mais algum metal? Não, não tem, né? Então, vamos passar pro carbono. Não tem carbono nessa reação, então eu vou passar pro hidrogênio. Tem hidrogênio na reação, certo? Então, na última reação, deixa eu só complementar os coeficientes. Tem que balancear hidrogênio agora. Então, desse lado aqui, ó, tenho 16 hidrogênios. Tá? Tenho 16 hidrogênios. Do lado direito eu tenho que ter 16 também. Se aqui eu tenho 2, para eu ter 16, eu multiplico por 8, né? Então, eu tenho 8 vezes 2, tenho 16. Balanceei hidrogênio. Agora eu tenho que balancear por último o oxigênio, né? Aqui do lado esquerdo eu tenho 2 vezes 4 dá 8. E aqui 8 vezes 1 dá 8, né? Então o oxigênio está balanceado. Se caso não desse certo esse método, você ia ter que inverter, no caso, eu escolhi aqui, né, o permanganato, né, o KMnO4, para colocar o 2 na frente, né, esse 2 aqui na frente dele. Se esse balanceamento não tivesse dado certo, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que colocar o 2 na frente desse MnCl2 aqui e refazer esse processo todo de novo, para ver se dá certo. Tá? Então esse método aqui, ele é assertivo, mas ele também pode dar errado. E aí você tem que testar de outro jeito. Tá? Então, só retomando o que eu já tinha falado, né? Porque essa parte aqui do meio, eu acho que é a parte mais difícil de entender, né? Bom, eu tenho que trabalhar com a redução, né? Então, para a redução, eu tenho um delta de redução, ou seja, uma variação de redução, que no caso aqui, ó, é de 7 para 2. Tá? Então, eu estou diminuindo esse valor. Eu estou diminuindo de quanto? De 7 menos 2, né? Ou seja, de 5. A atomicidade aqui, nesse caso, seria o que tem mais átomos de manganês. Como os dois compostos aqui que estão na redução, eles estão... Nossa, calma. Como os dois compostos que estão na redução têm um manganês, então a atomicidade é 1. Então, 5 vezes 1 aqui, né? Dá 5. Já para a oxidação, os dois compostos que estão são o HCl aqui em cima e o Cl2, tá? Nesse caso eu tenho uma oxidação porque eu estou aumentando o valor aqui de menos 1 para 0. E então isso aqui me dá um delta de oxidação, né? Que é de 1. Menos 1, menos 0. O módulo disso é 1, né? Então eu tenho menos 1, menos 0, vezes 2. Tá? 2 é o quê? É a atomicidade. O que é a atomicidade? É aquele entre os dois compostos, aquele que tem mais cloro, né? Então, nesse caso aqui, ó, do HCl. O HCl só tem um cloro, o Cl2 tem 2.
Então a atomicidade aqui nesse caso vai ser 2. 2 vezes 1 dá 2, né? E aí, como para o manganês a atomicidade é igual tanto para KMnO4 e para MnCl2, eu posso escolher um dos dois para trabalhar. Já para o cloro, como eu tenho um composto com atomicidade maior, então obrigatoriamente tem que ser ele aqui, tá? Aí eu simplesmente cruzo esses valores aqui, né? E coloco eles na equação aqui inicialmente, para começar a balancear a reação pelo método do macho, tá? Então essa aula foi bem longa, eu tentei fazer ela mais curta possível, né? Mas eu acho que eu não consegui, né? Peço desculpas, né? Pela aula muito longa, mas eu acho que é construtivo para vocês, né? Porque pelo menos vocês vão ter entendimento, né? Pelo menos do que é uma reação de oxidação, né? De oxirredução e como fazer um balanceamento de uma reação dessa, né? Porque realmente essa reação ela não é fácil de balancear, né? Ela é complicada, tá? Então, para você fixar isso mesmo, é só fazendo exercício, né? Eu vou passar exercícios para vocês, né? E vocês vão treinando, né? Quanto mais exercício desse aqui você fizer, mais você vai fixar, né? E mais vai ficar fácil de você entender isso, ok? Eu espero que você tenha gostado da aula, né? Me deu bastante trabalho gravar essa aula, né? Porque tem muita reação química, muito cálculo, né? E os cálculos eu tenho que ficar escrevendo, né, no computador. Então acaba sendo bem trabalhoso. Então espero que você tenha gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem, tá? Eu vou disponibilizar lista de exercício disso também. E qualquer coisa você pode me mandar mensagem, tá certo? Então bons estudos aí para vocês e bom aproveitamento de estudos para vocês também.